Boa noite, irmãos, aleluia, que alegria. Esse último cântico foi o último cântico que eu compus. É da semana retrasada, de 2 semanas atrás. Os nomes de Jesus veio ao meu coração. E eu sentei para cantar, né? Fiquei cantando e nasceu esse cântico novo. Ensinando pelas primeiras vezes, segundo lugar que eu ensino é aqui para vocês. Glória ao Senhor. Irmãos, eu ministrei já das 5 alianças que Deus colocou no meu coração. E eu estou desde sexta-feira. Primeira aliança é a aliança que nós temos com o nosso Deus. Uma aliança de vida, de amor. Quando nosso coração se apaixona por Deus, pelo seu reino, pelas coisas de Deus. E hoje de manhã, Rosana e eu estivemos contando um pouquinho da nossa vida, da nossa história. Rosana, vê se dá um jeito de limpar isso aqui, senão... Mas traz rápido para eu conseguir ler o negócio. Depois de uma certa idade, irmãos, de 48 anos de ministério, você ganha algumas regalias. Uma delas é um banquinho para pregar. Segunda é limpeza do óculos, né? Mas glória ao Senhor Jesus. Por essa história, nossa história de vida é uma história de amor a Deus, irmãos. Nós nunca nos afastamos como casal, nem como família. E graças a Deus, nem como igreja em Porto Alegre, a quem nós representamos. Igreja que vai completar 50 anos agora, a nossa igreja. Nossa comunidade que nós fundamos. Maravilhoso. A igreja que nós fundamos e ali estamos desde então. Nunca saímos daquela igreja. Eu vi os irmãos hoje comemorando 11 anos. Quem está aqui desde o primeiro dia? Coisa linda, né, irmãos? Daí daqui 40 anos a irmã vai continuar aqui, irmã. Glória a Deus, louvando ao Senhor. Vai estar aqui junto com a igreja. Glória a Deus. E que bom quando a gente permanece. E a segunda aliança que eu mencionei ontem à noite foi a aliança que nós temos com a igreja. O que é a igreja? Um lugar de comunhão, um lugar de serviço. Um lugar onde Deus nos coloca para servirmos, irmãos. A igreja é um lugar sublime para nós servir e realizar a obra de Deus. E é o que a gente faz, Rosane e eu e a nossa casa e esse ministério. Desde então, desde que começamos, a gente começou servindo, continua servindo e vai continuar servindo. E não vamos parar de servir o corpo de Cristo e a igreja. Isso. O ano do jubileu aqui, ó. Gerou. Não, o superabundante graça. Deu. Agora deu. Parou de embaçar o óculos. Esposa querida. Glória a Deus. E a segunda aliança então é essa aliança com a igreja que nós temos com o corpo de Cristo. Aliança que nós temos de pertencer, de ofertar, de abençoar. Igreja, irmãos, é um lugar que Deus nos chama não para sermos assistentes, mas para sermos servos uns dos outros em amor. Como Paulo fala, somos servos uns dos outros em amor. Aleluia. Gálatas 5:14. Servos uns dos outros pelo amor. E é um lugar também, irmãos, de sacrifício. A igreja é um lugar onde a gente tem que aprender a dar e a ir além de nós mesmos, para nos sacrificarmos, para abençoar o corpo de Cristo. E as necessidades da igreja são inúmeras pelo mundo afora, irmãos. E quem se dispõe a Deus, como nós falamos hoje, quem é disponível a Deus, essa pessoa vai aprender a servir a Deus e vai ser engajada nos projetos que Deus tem por esse mundo afora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não quero sair dessa sintonia com Deus, desse sincronismo com Deus. Eu quero estar nos projetos de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está planejando por esse mundo afora. Eu quero ser eternamente disponível para ser usado e um abençoador. Aleluia, para a honra e glória do Senhor. A terceira aliança, irmãos, e nós vamos ver 3 hoje, viu? Se preparem aí, meu avião só sai à meia-noite. Então, nada de janta hoje, André. Nada de camarão mais. Chega de camarão. Melhor camarão do Brasil está aqui. Tem uma aliança
com seus líderes, com seus pastores. Essa foi uma aliança de muita bênção na minha vida. Eu fui contando aqui no decorrer que eu fui narrando a vida de aliança com Deus e a vida de aliança com os meus pastores, com a igreja, como os meus pastores foram importantes na formação da minha vida e na formação do meu ministério, como eles me ajudaram, irmãos, a acertar o rumo. Para mim, o pastoreio, e eu não poderia deixar essa aliança com os meus pastores de fora, porque eles foram primordiais em que aquele Asaf, saído das drogas, saído do mundo, todo cheio de problemas, de sujeira, de coisas morais erradas, de uma vida total, uma adolescência totalmente errada. Eu saí daquele mundo, Deus me trouxe para o meio da igreja. Eu não poderia ficar só assistindo o culto, não, eu precisava de cuidado. Cada vida, meus amados, precisa de cuidado. Pastoreio é quando a gente reconhece que nós precisamos de cuidado, amém, amados? Sabe quem é um pastor? Pastor é aquele que cuida das ovelhas, que zela pelas ovelhas. Vocês agradeceram ao querido pastor Kerly, que estava aqui antes, né? Que eu tive a honra de conhecer, né? E foi um homem que cuidou do rebanho, por isso vocês estão aqui. E essa continuidade é dado para os pastores que Deus levantou, esse grupo lindo de pastores que estavam aqui. Eles têm o cuidado do rebanho. Pastor não é um título, irmãos. Eu não reconheço o título de pastor. Eu reconheço a missão. Pastoreio é um dom espiritual que Deus dá para pastores, assim como dá para apóstolos, para profetas, para mestres, para evangelistas. Ele dá o dom de pastor, pessoas que são chamadas para pastorear o rebanho do Senhor. E Deus quer dar esse dom abrangentemente para a igreja, porque eu tenho aprendido que em cada cristão existe um pastor. Não é um pastor de púlpito, nem alguém responsável por toda uma igreja, mas um pastor é aquele que Deus delega uma ovelhinha. Deus delega uma ovelha. E eu lembro quando os meus pastores separaram toda a igreja em pequenos grupos em Porto Alegre. Nós éramos recém-casados e nós enchemos nossa casa de gente. E o meu pastor disse: agora você vai cuidar dessas pessoas, vai edificá-las, vai cuidar delas com zelo, com amor. E eu fui cuidando, discipulando aquelas pessoas, enquanto eu também e Rosana, nós éramos cuidados, discipulados, ensinados no caminho do Senhor. E a vida foi acertando, foi engrenando, os sonhos, os projetos, o projeto de Deus na minha vida foi engrenando. Eu não sabia o que era ministério. Eu acompanhava os pastores, eles diziam: olha, você vai nos acompanhar nas nossas viagens, você vai pegar seu violão, a sua Bíblia, a sua mochilinha, e você vem conosco. E me levavam para tudo quanto é canto. Nós íamos de ônibus, viajando por esse Brasil afora, levando a palavra de Deus, inicialmente nas igrejas metodistas, e me dava uma oportunidade para eu cantar, para eu louvar, para eu dar o meu testemunho, e assim eu fui vislumbrando. Mas o que eu mais fazia era servir aqueles pastores, era sentar. Naquela época não existia hotel, irmãos, não colocava a gente em hotel, era na casa do pastor da igreja. Ele arrumava um quartinho lá, tirava o filho de lá e colocava eu e o pastor Moisés, ou eu e o pastor Erasmo lá dentro daquele quarto. A gente passava 5 dias, naquela época eu não vinha só para sexta, sábado e domingo. Chegava segunda-feira e era campanha, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ficava 5, 6 dias em cada igreja, e eu ia convivendo com aqueles irmãos bem mais velhos que eu, eles iam me ensinando a vida. Pastoreio, meus amados, é para ensinar a viver, para ensinar tudo. Depois, tempo de namoro, tempo de noivado, tudo isso eu fui aprendendo, como caminha este caminho, como que a gente trilha a vida com Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é identificar quem é o meu pastor. E se você precisar responder, quem é o seu pastor? Em Hebreus 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui fala de nós estarmos olhando para alguém, honrando
alguém que nós reconhecemos que foi o meu pastor. Eu sei, meus amados, que isso se dilui muito, dependendo da igreja, da denominação. Esse conceito que eu estou falando, eu falo baseado primeiramente na minha experiência de vida. Porque eu fui um homem, nós como casal, nós tivemos os mesmos pastores toda a nossa vida, por décadas e décadas. Nós fomos discipulados, orientados, pastoreados, direcionados no reino, ensinados por 2 pastores que cuidaram de toda a nossa igreja em Porto Alegre. Essa igreja está lá unida, firme. Tivemos pouca gente que foi embora, pouca gente, né, que dividiu, que separou. Nós tivemos essa bênção de ter pastores que foram fáceis de ser seguidos, que nós conseguimos olhar, não apenas lembrar deles, mas lá no versículo 13 e 17 diz: obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles. Nós aprendemos a obedecer e sermos submissos aos nossos pastores. Isso que nós precisamos aprender, irmãos. Aleluia. A vida, andar com um pastor, é você aprender a obedecer e ser submisso. E isso foi vida para o meu ministério. Isso foi bênção. Porque inúmeras vezes eu quis tomar uma direção na minha vida e no meu ministério, e por causa do pastoreio, Deus me livrou. Teve um acontecimento, um convite que eu recebi, porque o meu ministério cresceu muito rapidamente em Porto Alegre. Ministério de louvor, as vendas de discos, os convites. Depois de 10 anos de andar com os meus pastores, eles disseram: agora você está liberado. Muito grande, que fazia cruzadas por todo o Brasil e fazia congressos frequentemente. Ele tinha uma entidade no centro do país, muito reconhecida. Tinha televisão, tinha rádio, tinha editora, tinha gravadora de discos, tinha revista e tinha programas de rádio, de televisão, muita coisa grande, que qualquer pessoa ficaria feliz. E eu lembro, um dia nós estávamos num congresso aqui em Recife, quando aquele irmão e a sua esposa me sentaram comigo e disseram: olha, nós queremos te convidar para ser um dos diretores, o diretor de comunicação do nosso ministério. Porque eu já tinha trabalhado em rádio, em televisão, e aquilo, irmãos, brilhou meus olhos. Era o sonho de qualquer ministro participar daquele projeto com aquele irmão. E eu cheguei em Porto Alegre, fui direto para os meus pastores, reuni eles, e eu contei: olha, estamos recebendo esse convite assim, 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 desse ministério. E eu pensei que ele ia ficar feliz. Puxa, um discípulo dele estava sendo reconhecido. Ele olhou para mim, irmãos, e disse: eu vou orar. E pronto, e acabou. Não disse glória a Deus, aleluia, começou a falar em língua estranha. Não fez nada. Ele só disse: eu vou orar. E eu ligava para ele nas semanas que seguiram, perguntando. E o irmão ligava do Rio de Janeiro, me dizendo: e daí, já vem, nós já liberamos o teu andar. Esse lugar tinha vários andares, eles tinham liberado um andar para mim, para o Ministério de Comunicação. E eu chegava para os pastores, né, e dizia: apura com a oração aí, que está na hora de definir esse negócio. Eles: não, deixa a gente orar, agora nós vamos orar todo o presbitério por esse assunto. E depois de 40 dias, irmãos, me chamaram. Eu fui lá correndo um dia de manhã, me chamaram, eu cheguei lá, mal pude estacionar o carro de ansiedade. E eu cheguei, irmãos, e eles disseram: Asaf, senta aqui. Nós oramos durante 40 dias por isso. Até foi mais de 40 dias. E nenhum de nós teve paz em te liberar para ir embora de Porto Alegre. E eu fiquei ouvindo aquilo, irmãos, e como um balde de água fria. E eles falando aquilo com a maior seriedade do mundo, com o maior cuidado. Eles disseram: porque você é muito precioso para nós e muito precioso para Deus, para dar um passo errado. E Deus tirou a paz de todos os meus colegas de ministério, de todos os meus pastores lá da igreja em Porto Alegre. Não tiveram paz de eu
e Rosana irmos embora com a nossa filhinha novinha ainda, né? E eu cheguei em casa, jururu, e disse para Rosana, olha, ninguém teve paz da gente ir embora. E ela, glória a Deus, eu também não. Se eu tivesse ouvido só a esposa, já bastava, viu? Mas eu descobri nesse fato, irmãos, uma coisa muito importante sobre pastoreio. O pastoreio é um instrumento de bênção e de envio. Muita gente acha que ser chamado para alguma coisa basta. Eu descobri nesse fato que não basta ser chamado para alguma coisa, tem que ser enviado. Tem que ser enviado. E o seu pastor é um instrumento de envio, de bênção. Você falou que o pastor que fundou esta igreja foi abençoado por um pastor que o enviou para fazer esse ministério. Pode ser dessa maneira, irmãos. Nós podemos plenamente ser enviados. Outras vezes da minha vida eu fui enviado. Quando eu fui primeira vez para o Oriente Médio, eu fui enviado por esses mesmos pastores. Eu ia para fazer uma obra, ia ficar 25 anos, eu não sabia que ia ser tanto tempo assim, ministrando, indo e vindo para o Oriente Médio. E esses mesmos pastores que não me enviaram, que não tiveram paz de me enviar para o Oriente Médio, ser uma bênção lá e fazer a obra de Deus em outros países, em Cuba, na Colômbia, no Peru e pelo mundo afora. Para onde eu fui, para o Senegal, para a África do Sul, Egito, Marrocos, todos os lugares, Nepal, Japão, para tudo quanto é canto que Deus me manda, esses mesmos pastores tiveram paz e alegria. Mas eu aprendi nesse fato específico, que você ter pastor, seu pastor é um instrumento de bênção, e nós precisamos aprender a obedecer os nossos pastores, e sermos submissos para com eles. Hebreus 13:17. E aqui diz uma coisa muito importante, irmãos: pois velam por vossa alma. Velam quer dizer cuidam, quer dizer, guardem esse princípio, atrás da obediência e da submissão ao pastoreio sempre tem bênção. Amém? Glória a Deus. Porque os pastores são chamados para cuidar dos vasos de barro. Um dia, um querido irmão chegou para mim e disse: por que tu continua tantos anos com esses velhinhos aí em Porto Alegre? Por que tu continua com esses velhinhos aí há tantos anos? Daí, na mesma hora, o Espírito Santo disse: porque eu sou um vaso de barro e eles cuidam desse vaso. Porque o pastoreio tem a missão de cuidar dos vasos de barro. 2 Coríntios 5:7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que eu tenho dentro da minha vida é um tesouro, meus amados, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos um vaso para ser cuidado, e quem cuida é o pastor. Esse vaso quebra facilmente, irmãos. Barro é uma coisa que quebra com muita facilidade, que estraga com facilidade e precisa de reparo, e nós somos esses vasos de barro. Glória ao Senhor Jesus, que precisa de cuidado. Então o pastoreio cuida do vaso de barro. Amém. Quarta aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a nossa família. Amém? E aqui nós estamos falando de família do jeito de Deus. O jeito de Deus, como Jesus falou em Mateus 19, como que é a família do jeito de Deus e que a igreja acredita e prega e vive. Então respondeu-lhe: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto que Deus, dois seres perfeitos, macho e fêmea, biologicamente perfeitos, homem e mulher, que vivem para a glória de Deus, e assim tornam-se uma família. E ali, primeira coisa que a família gera, irmãos,
a família do jeito de Deus, a aliança que nós temos com a família, é nós compreendermos que a família é um lugar de vida. Todos vocês estão aqui porque receberam vida, numa família, vida de um pai, vida de uma mãe, e que fez a nossa pessoa. E eu e Rosana, quando Deus nos uniu, formamos 2 vidinhas preciosas, formamos 3, mas uma o Senhor levou, formamos então mais 2 vidas, chamada Aurora, chamada André, e agora o André já está se casando para gerar vida. Família é um lugar de vida, meus amados, aleluia. Quando a gente fala em aliança com a família, é porque nós temos um compromisso com a vida. E tudo que o diabo quer é cessar a vida. É cessar a vida. Porque onde tem um homem e uma mulher ali, Deus pode gerar vida. Se você deixa, como eu vi um post na internet, se você deixa 10 homens, 10 mulheres numa ilha deserta, daqui uns dias aquela ilha está totalmente povoada com um monte de criancinha, para um monte. Eu lembro de um filme que a gente viu quando era jovem, a Lagoa Azul, que que ficou 2 jovens perdidos, né? E obviamente o que aconteceu? Nasceu uma criancinha. Nasceu uma criança, porque essa é a coisa normal da vida. O que o diabo quer que o mundo compreenda é que qualquer coisa serve. Mas para Deus não é assim, irmãos. Para Deus tem que ter vida. Tudo que é de Deus, no que diz respeito à família, é para promover vida. Aleluia, aliança com a família é eu dizer: Senhor, minha família é um lugar de vida. Segunda coisa, meus amados, a família é um lugar de bênção. Salmo 128 fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Família, tua casa é para ser um lugar de vida e para ser um lugar de bênção. A bênção, meus amados, é algo, é um valor espiritual que Deus delega à casa, à família. E falando de uma família que crê no Senhor Jesus, que tem a graça do Senhor na sua vida, é um lugar de bênção maior ainda. Glória ao Senhor Jesus. Como tem muitos lugares em que a família gera maldições, mas a nossa casa não, irmãos. A nossa casa Deus chamou para ser um lugar de bênção. A minha casa é para ser um lugar de bênção. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E é assim que Deus quer, como esse homem aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui é uma pessoa que segue ao Senhor, que teme ao Senhor, como nós somos. Aqui fala que vai ter bênção no sustento, do trabalho das tuas mãos comerás. É ou não é, irmãos? Todos nós estamos aqui, nenhum de nós morreu de fome. Eu estou com 64 anos, é camarão à vontade, é comida maravilhosa, todo o tempo, irmãos, Deus nos sustentando e comendo pãozinho. E o irmão que trouxe a bananinha frita, que vai ser a nossa janta hoje, o irmão trouxe bananinha lá do Amazonas, fritinha, está ali no potinho, dentro da mochila. Tudo isso é sustento de Deus. Todo o pão de cada dia que Deus nos dá, toda a mandioca que você consegue colher, todas as frutas que Deus nos dá em abundância, que a natureza está cheia, glória, todo o recurso que você pode ir e comprar comida todo mês. Sabe o que é isso, irmãos? Bênção. Bênção. Bênção de Deus, bênção sobre a nossa casa. Por isso que a gente tem que aprender, irmãos, dar graça a Deus por tudo no nosso lar. Ensinar os nossos filhos a serem gratos a Deus por tudo. Sermos uma casa agradecida ao Senhor. Aleluia. Dar graça a Deus pelo trabalho da nossa mão, pelo emprego, de onde vêm as nossas fontes de renda. Tem um texto no Evangelho de João que alguns soldados chegam para João Batista
eles são por certo batizados, e eles querem saber o que eles, como soldado romano, eles podem fazer. E sabe o que João diz para eles? Sejam contentes com o vosso salário. Irmãos, eu nunca pensei que o João tinha esse tipo de conselho, mas deu esse conselho para os soldados. Eu fiquei meditando sobre isso. Sabe o que João estava ensinando ali? Gratidão. Gratidão. Gratidão por aquilo que recebe. A nossa casa tem que ser um lugar de gratidão, irmãos. Tudo que Deus tem te dado é bênção, tem que ter gratidão, glória ao Senhor Jesus. E aqui fala da gratidão que nós temos que ter, de ter nossa esposa no interior da nossa casa. Tudo isso é bênção. Ela será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nossa casa é um lugar de bênção. Nós temos uma filha especial, que ela tem uma síndrome, irmãos, mas essa filha é um instrumento de bênção, do amor de Deus. É uma menina abençoada por Deus. Aleluia. Eu vi essa menina que tem autismo correndo por aqui. Nós temos que estender a nossa mão e dizer: menina, você vai ser abençoada. Você está numa casa abençoada. Aleluia. Quando a gente se depara com a normalidade de qualquer forma no meio da igreja, nós temos poder e autoridade para gerar bênção, para profetizar bênção, para ministrar bênção. Aleluia. Quando você tem coisas erradas na vida de um filho, de uma filha, você vai lá e abençoa e profetiza, porque tua casa é um lugar de bênção, meu irmão e minha irmã, para a honra e glória do Senhor. É um lugar de bênção. Tua casa é um lugar de bênção, de sustento, de abundância. Eu quero dizer que a casa do justo é um lugar de abundância, irmãos. Aleluia. A porção que o Senhor tem é recalcada, sacudida, transbordante para a vida de todos vocês. Aleluia. Não importa a idade, não importa se é jovem, se vai casar agora, daqui a um tempo, a tua casa é um lugar de abundância, de prosperidade. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. E é também, irmãos, um lugar de felicidade. A gente não prega muito sobre felicidade, né? A gente prega muito sobre prosperidade. Mas a palavra felicidade envolve prosperidade, envolve abundância, envolve ter o melhor de Deus na nossa vida. Aleluia. Então essa vida de confiança no Senhor, dentro da nossa casa, para a nossa família, é um lugar de felicidade. Feliz serás. Em nome do Senhor Jesus eu profetizo sobre todas as famílias dessa igreja: feliz serás, em nome do Senhor Jesus. Feliz serás, meu irmão, minha irmã, você, tua esposa, teus filhos, tua casa, teus pais, teus avós. Se você mora com outra pessoa, para a honra e glória do Senhor, da sua família, feliz serás, diz o Senhor. E a palavra acrescenta: e tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Eu hoje estava contando sobre o nosso ministério. Eu gosto de lembrar do ministério, irmãos, porque o meu ministério é um monte de coisa que foi bem. Tudo que deu certo foi Jesus que fez. Tudo que deu errado fui eu que pus o dedo. Viu? Tudo que deu errado fui eu que troquei, que apressei, que investi mal. Tudo. Pouca coisa deu errado, mas teve coisa que deu errado. A gente só conta as coisas bonitas. Mas teve coisa que não foram boas, mas foi culpa do meu dedo, da minha mão. Mas tudo que Deus fez foi um ministério de bênção, de felicidade, de muita alegria, irmãos. Eu agora estou escrevendo o livro de toda a história da minha vida, com todos esses testemunhos, chama-se A Jornada. Já tem 400 folhas escritas, né? E tem uma terça parte a Rosana já me ajudou a corrigir. Mas é quanta bênção. Eu dei para minha irmã ler e ela disse: Diego, só tem coisa boa, não tem coisa ruim. Eu disse: Carmélia, tem muito pouca coisa ruim. Conta umas coisas ruinzinhas também, ela disse. Eu disse: mas é muito pouca coisa ruim. Tem o tiro da Rosana, que quase mataram minha esposa num assalto, quase mataram meu filho que estava na barriga dela. Tem as coisas ruins também, tem as perrengas, irmão. Mas
tudo foi uma vida muito feliz. A vida que eu tive com Deus, que nós temos com Deus, nós como casal, como família, mesmo com a Aurora, com uma filha especial em casa, sindrômica, essa filha, né, no início foi um baque, mas depois Deus transformou. Tudo que a gente entrega diante de Deus, dentro da nossa casa, irmãos, Deus transforma qualquer perrengue em bênção. Qualquer dificuldade. Deus faz de um vale árido um manancial de bênção. Em qualquer área da nossa vida. É isso que Deus faz nas nossas famílias. Né? Isso Deus fez na casa dos meus pais. A casa dos meus pais tinha tudo para ser uma destruição só. Mas quando Jesus entrou lá, irmãos, Deus foi ajeitando, arrumando, endireitando, mudando mãe, mudando pai, mudando filho, mudando esse, mudando aquilo. Teve as coisas que veio ficando pela vida fora, mas Deus foi consertando tudo. E a minha família, nós nos reunimos hoje com a nossa mamãe querida, nosso padrasto. Até o padrasto se converteu. Tem misericórdia. Um dia eu tive a surpresa, depois que a minha mãe casou com o seu Ivo, né? E eles já são casados há 30 anos. Minha mãe foi 25 anos casada com meu pai. Depois meu pai morreu. E ela casou com o seu Ivo, cuja esposa também morreu. E um dia ela disse: filho, tu sabe o que nós estamos fazendo? Eu e o Ivo, ele toca violão. Nós agora que estamos dirigindo louvor na nossa igreja. Eu disse: aleluia. Então a bênção, né, do ministério de louvor atingiu para trás. Atingiu minha mãe e meu padrasto, os dois. Agora meu padrasto está lá com uma gaitinha de boca pendurada, o violão, e mandando eu ver na gaitinha de boca. 90 anos, irmãos, tocando violão e gaitinha de boca. E esse é o meu padrasto. E minha mãe, com 83 anos, ainda canta, ainda louva. Glória ao Senhor Jesus. Ali, sabe por quê, irmãos? Uma casa de bênção. Uma casa que era uma casa de morte, de divórcio, de separação, de filho drogado, de filha drogada, de todos nós éramos desregulados de mente, de coração. Ninguém tinha sonho, ninguém tinha projeto dentro daquela casa. Tudo desregrado. Jesus entrou e a casa se tornou: feliz serás e tudo te irá bem. Aleluia, Senhor. É um lugar de bênção. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Essa é a tua casa. Família também, irmãos, essa bênção não é só para agora. A bênção da família é uma bênção geracional. E é isso que o diabo quer cortar. Porque a casa de um servo de Deus, de um homem fiel ao Senhor, ele não gera bênção para si, ele gera bênção para a próxima geração e para as próximas gerações. Até quarta, a bênção do Senhor vai quarta e até 1000 geração, e vai a bênção do Senhor gerada dentro do nosso coração, dentro da nossa família, vai até 1000 geração. Eu já profetizo sobre meu filho que vai casar, né? Eu só tenho um filho que vai casar, porque a outra é sindrômica, mas sobre ele vai essa bênção, vai para frente, para os filhos, porque o Salmo 103, 17 e 18 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Quem guarda as alianças, irmãos, está transmitindo bênção para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E eu tenho uma história muito interessante que eu li há um tempo atrás nos Estados Unidos, de um cristão que escreveu um livro na prisão, porque ele foi preso por causa de imposto de renda, mas depois se arrependeu, acertou sua vida com a justiça, tudo, e quando saiu da prisão ele escreveu esse livro. E uma das histórias desse livro é de um moço que ele encontrou na prisão, e ele sempre crente dentro da prisão, viu um moço separado de todo mundo, se aproximou dele, e o moço disse: não se aproxima que eu sou aidético, estou já no final da minha vida, estou sendo tratado, mas não tem mais perspectiva para mim. Mas mesmo assim aquele irmão insistiu em se aproximar daquele jovem, ficou amigo daquele jovem, ministrou a palavra para aquele jovem, batizou aquele jovem e descobriu que aquele jovem era bisneto do grande evangelista Moody.
Aquele moço não sabia, mas tinha uma bênção sobre a vida dele. Por isso ele foi buscado. Deus o buscou dentro da cadeia. Deus permitiu que um crente andasse errado, caísse na cadeia, para ganhar aquela vida, para ministrar para aquela vida, porque Deus tinha a bênção sobre ela. Tinha uma bênção de um bisavô, de um servo do Senhor. Quando a gente esteve na Síria, alguns anos atrás, Rosana e eu preparando um dos nossos congressos de adoradores, nós sentamos com os irmãos da Síria, lá na cidade de Damasco, e conversando com aqueles irmãos, eu perguntei para eles: desde quando que você sabe que tem cristão aqui nessa cidade tão antiga? Daí ele disse: olha, tem cristão desde o tempo de Paulo e de Ananias aqui, né? E ainda a rua direita está lá, viu, irmãos? Eu andei na rua direita, em Damasco, no bairro antigo da cidade. Tem a rua direita e tem um lugar chamado Casa de Ananias. Mas aqueles irmãos disseram: olha, nós temos as anotações, temos os registros de 1000 anos atrás dos nossos parentes aqui nesta cidade, todos cristãos, e que foram trazendo a palavra de Deus de geração em geração até chegar a nós. Pode imaginar, irmãos, nós não sabemos quem está atrás de cada pessoa aqui, mas tem uma bênção geracional. Para tu chegar a Deus, você sabe que teve alguém que orou, teve uma avó que orou, uma bisavó que era crente, um tataravô que era um abençoado, né? E que estava pregando a palavra de Deus e andando por esse sertão, levando a graça e o amor de Deus e abençoando você que chegou aqui, que hoje você está recebendo essa palavra para que você dê continuidade a esta bênção geracional sobre seus filhos, sobre os seus netos, para a honra e glória do Senhor. Quem quer essa bênção geracional? Aleluia. Sobre sua vida, sobre a sua casa. Aleluia. Por isso guarde as alianças de Deus da tua vida e na tua casa, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. E a quinta aliança e última, irmãos, uma das que eu mais gosto de falar, mas eu vou me conter aqui, é a aliança com o seu chamado. Cada crente tem um chamado de Deus. Já falamos sobre a aliança com Deus, através de Cristo, através do Espírito, através da palavra. Falamos da aliança com a igreja, que é o corpo de Cristo. Falamos da aliança hoje com os nossos pastores e líderes, com a aliança agora da família, a bênção da família, como essa aliança é preciosa. E no livro eu detalho muito bem essa aliança da família. Glória ao Senhor Jesus. Mas a quinta aliança é a aliança que nós temos com o nosso chamado. E a primeira coisa que nós precisamos é identificar: qual é o meu chamado? Existe um chamado geral que Deus tem para a igreja, de que ninguém está isento. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Ninguém está isento de ensinar, de batizar, de ministrar graça e amor, de ser testemunha de Deus. Ninguém está liberado desse chamado. Já é uma coisa grandiosa que Deus deu para a igreja fazer. E que todos os cristãos são chamados por Deus para realizar a sua obra. Sabe, irmãos, nossa obra não é converter pessoas, nem convencer pessoas, nem fazer pessoas sair de uma religião para outra. Sabe qual é a nossa grande obra, nosso grande chamado? Ser testemunha. Ser testemunha. É a sua vida, a sua palavra, a sua voz, os seus atos, a sua casa, aquilo que você é, aquilo que você faz, da maneira que você faz, da maneira que você anda pelo mundo, dirige, age, reage, responde.
Isso é ser testemunha, é o grande mistério de Deus para a transformação desse mundo. É uma igreja que testemunha. A gente pensa que testemunho é só você dizer, falar todo o evangelho, as 4 leis espirituais para as pessoas, dizer que a pessoa vai para o inferno, que se não se arrepender, não vai para o céu. Não é nada disso. Testemunha é você mostrar a vida de Deus com clareza dentro de você. É as pessoas estarem perto de você e você ter perfume. É algo que ninguém pode negar. Sabe quando uma pessoa perfumada chega? Você sente o perfume. Isso é ser testemunha de Deus nesse mundo. É as pessoas sentir o perfume de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento. É alguém olhar para você, olhar para a sua casa, para os seus filhos. Eu lembro quando a Aurora era pequenininha. Ela já era sindrômica, já era uma menina especial, mas na escola todo mundo queria saber o que a Aurora tinha, né? Que ela chegava, queria cantar louvor, queria falar das coisas de Deus, e musiquinha de Natal, ela não queria saber de coisa nenhuma, ela queria o lai, lai, lai. Queria chegar para cantar lai, 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 lai. Era essas músicas que ela queria, mas ela tinha algo que chamava a atenção. Um dia, eu levei um dono de uma empresa de comerciais para gravar um jingle lá em casa. E ele ficou várias semanas fazendo todo um projeto de propaganda para a empresa. E ele ia lá frequentemente, e ele chegava um pouco mais cedo. Daí ele chegava, sentava no sofá, e ele disse: sabe por que eu gosto de chegar mais cedo aqui? Porque aqui tem uma aura. E essa criança de vocês aqui, ela tem um astral. Essa criança tem um astral. E eu gosto dela por perto, porque eu sinto o astral nela. Era o que ele sabia dizer, irmãos, mas a gente sabia muito bem. Eu sentei o evangelho para ele e disse: sabe o que ela tem? Essa criança, ela é especial assim, 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 mas o astral dela, sabe o que é? É a presença de Jesus dentro da nossa casa, né? E assim, irmãos, isso é ser testemunha. É a vida ter esse perfume de Deus, aleluia. E você tem que identificar isso. Que Deus me chamou para ser testemunha lá no meu trabalho. Que Deus me chamou para ser testemunha lá no meu consultório, no que eu faço. E algumas pessoas, Deus dá coisas especiais. Hoje eu contei a história dos médicos que Deus levou para o Senegal. São médicos, continuam médicos, mas Deus levou para fazer uma coisa especial numa outra nação e servir ao Senhor com a medicina. E Deus pode fazer isso em qualquer profissão. E nós temos que identificar o que Deus me deu para fazer, eu quero fazer para a glória de Deus. Isso é o que faz diferença. Primeira identificação que a gente tem que saber aqui: tudo que Deus me deu para fazer, eu quero fazer para a glória de Deus, aleluia. Chamados para a glória de Deus, para louvor da glória da sua graça. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, para a glória de Deus, aleluia, glória ao Senhor. Colossenses 3,17, aleluia. Então, identifique o que Deus te deu, como Deus quer que você testemunhe da sua graça. Depois que você identifica, você deve santificar ao Senhor. Quando eu vim do mundo, eu já tocava música no mundo, mas quando eu vim para o reino de Deus, Rosana lembrou, quando eu me converti, eu trouxe o violão junto, e me prostei junto com o meu violão, e pus o violão no altar junto comigo. Então meu violão se converteu junto, e eu santifiquei a Deus toda a musicalidade que eu tinha desde menino, e consagrei a Deus. E é lindo ver isso. Eu estou tendo a oportunidade de ver isso na vida do meu filho exatamente agora, nesse mês, que meu filho está terminando o mestrado em música clássica, como violinista da Universidade Federal. E na hora de decidir o seu repertório, em vez de pegar Vivaldi, Mozart, Beethoven, os grandes mestres, Paganini, ele escolheu um outro compositor, o seu pai, Asaf Borba.
E das 12 músicas que ele tem que apresentar no seu recital de formatura, as 12 são de minha autoria e foram preparadas para piano e violino clássico por um maestro chamado Silas Palermo, um querido amigo, irmão, amado. Ele escreveu todas as partituras do piano e todas as partituras de violino, inclusive vai estar conosco na sexta-feira, no recital de formatura do meu filho amado. Mas eu vi isso, uma forma do meu filho estar santificando a Deus, o seu grande talento de violinista clássico. Eu queria ter tempo para passar uma das peças aqui para vocês. A peça que eu mais gosto, meu louvor é fruto, ou a música Eis-me aqui, tanta coisa tenho feito. Coisa mais linda, 12 cânticos de adoração, todos esses que nós cantamos aqui, estão ali na lista. Glória ao Senhor Jesus, até o nós somos o povo a quem Deus libertou. E ele chamou o seu recital do que mesmo, Rosana? De devoção. Devoção. E cada uma das músicas ele colocou uma expressão: amor, devoção, paz. Colocou assim, né, para a banca examinadora não ser uma coisa extremamente religioso. Jesus em tua presença. Ele só colocou presença. Glória a Deus. Então, mas eu vi isso, uma maneira dele estar santificando a Deus o seu grande talento. Santifique. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. E no 4 diz que cada um de vós saiba possuir o corpo, o talento e tudo o que faz em santificação e honra diante do Senhor. Nós temos que aprender a santificar tudo o que Deus nos deu para fazer, todas as nossas aptidões, todos os nossos talentos, todos os nossos dons naturais e os dons espirituais que Deus também nos dá, serem santificados para a glória de Deus. Terceira coisa, prospere o seu chamado diante de Deus. 1 Timóteo 4, 14 e 15, Paulo fala: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Irmãos, nosso chamado ele tem que prosperar, ele não pode ficar num nível só. Alguns anos atrás eu conheci no Oriente Médio uma querida irmã, que eu chamo ela de Maria para não identificá-la, que ela está num lugar estratégico. E a Maria veio num dos nossos encontros lá, e um dia conversando com ela, ela contou a sua história. Quando ela tinha 12 anos, ela era uma menina em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e ela viu numa enciclopédia uma foto de beduínos, de uma mulher beduína. E naquela mesma hora o Espírito Santo colocou no coração daquela menina já crente, de uma família cristã, que ela iria ser missionária para os beduínos, e ela começou a falar isso. E foi falando isso na sua infância, e alguns anos depois chegou um pregador que ela soube que vinha do Oriente Médio para pregar numa das igrejas congregacionais do Rio de Janeiro. Ela foi lá e falou com aquele pregador que ela queria ser missionária para os beduínos. Daí ele disse: menina, só tem uma maneira, é você sendo enfermeira ou médica. Daí aquela menina foi e começou a se preparar, fez o curso técnico de enfermagem, no 2º grau, entrou na faculdade e começou a fazer a faculdade. Quando aquele pregador voltou ao Rio de Janeiro, ela foi de novo: já estou na faculdade, e eu sou aquela moça que quer ser missionária dos beduínos, já estou me formando em enfermagem, o que eu tenho que fazer? Ele disse 2 coisas: aprender inglês, vai estudar inglês, e te inscreve na Cruz Vermelha quando você se formar. E ela foi, seguiu exatamente aquilo, foi aprender um bom inglês. Quando se formou, levou o diploma na Cruz Vermelha, se inscreveu, e eles perguntaram: o que você quer fazer, menina? Eu quero trabalhar no meio dos beduínos no Oriente Médio. Ah, não, para o Oriente Médio você tem que ir para Londres para fazer um curso de Oriente Médio na Cruz Vermelha, e assim você poderá ir para o Oriente Médio, só depois desse curso. E ela foi, se preparou,
conseguiu verba com a igreja, com a família, com os irmãos, e foi embora para a Inglaterra, ficou 2 anos fazendo curso de Oriente Médio na Cruz Vermelha da Inglaterra, e por fim, irmãos, mandaram ela para um hospital de beduínos no centro do Oriente Médio, e ela fica lá como uma enfermeira especializada em mulheres beduínas, abençoando aquelas mulheres, cuidando, ministrando a graça, falando do amor de Deus, já aprendeu o árabe e fica lá como um instrumento de Deus, poderoso nas mãos de Deus. Sabe por quê? Prosperou, não deixou o seu ministério no patamar que estava. Isso aconteceu com a minha vida também. Eu comecei como violeiro ali, seguindo os meus pastores. Depois, Deus já me preparou, me mandou direto para os Estados Unidos gravar o primeiro disco. Lá eu já aprendi a gravar e trabalhar com equipamento. E voltei, montei um estúdio, me preparei mais ainda. E entrei na Rede Globo como supervisor de operações. Antes entrei na TV Educativa, depois na Rede Globo. Fui me preparando tecnicamente cada vez mais, produzindo, gravando, aprendendo a gravar, e Deus foi me usando, eu fui prosperando aquilo, e Deus tinha trabalho em Cuba, tinha trabalho no Peru, tinha trabalho na Colômbia, depois no Oriente Médio, irmãos, e Deus queria mais. Mais tarde eu fiz o curso de jornalismo, me formei em jornalismo, me credenciei como jornalista internacional, me credenciei até na ONU para ir servir nos campos de refugiados como jornalista brasileiro lá no Oriente Médio. Sabe por quê? Prosperando o chamado, aprendi a escrever, depois traduzi os meus livros para diversas línguas, inclusive para o árabe, prosperando a graça de Deus, fazendo crescer. Aprendi o inglês, me formei na língua inglesa, irmãos, falo fluente o inglês, escrevo, prego, ministro, canto, e fui na faculdade ainda estudar espanhol para me preparar para servir também em toda essa América Latina com um bom espanhol, como a gente visita frequentemente os países da América do Sul e da América Central. Sabe por quê, irmãos? Prospere o seu chamado. Não te faças negligente com os dons que Deus te deu. Faça crescer, desenvolver. Saiba que você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, mas tudo isso tem que crescer dentro de você, crescer dentro do seu dom. Ou se você está numa área, como falei hoje do médico no Senegal, aquele irmão cresceu, prosperou, galgou outros patamares na sua profissão, que o colocou no lugar que Deus queria, no país que Deus queria. Sempre a prosperidade de Deus nos nossos dons escancara portas futuras de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Prospere o seu dom. Quarto, irmãos, proteja o seu chamado. Proteja o seu chamado diante do Senhor. Sabe que nós temos hoje, irmãos, muita coisa que está lutando diretamente contra a prosperidade da igreja, contra a prosperidade dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós temos distrações terríveis que estão roubando os dons, que estão roubando os talentos, que estão roubando a força de toda uma geração que não produz mais nada. Nós estamos vivendo uma geração que produz funk, que gosta de música funk. São os artistas mais ouvidos, são os funkeiros, que estão soltos pelo Brasil. E se você só dá uma olhadinha no que eles falam, no que eles cantam, no que não estou menosprezando a cultura de ninguém, nem a expressão de ninguém, mas para mim tudo aquilo é um lixo. É um lixo, desculpa, é a palavra mais adequada neste lugar aqui. É um lixo, a cultura de hoje, e as nossas crianças estão sendo envolvidas por tudo isso, sendo envolvidas, sendo roubadas. Toda uma geração de jovens, onde estão os músicos? Eu soube que apenas 0,01% de pessoas tocam violino, corda, violoncelo e qualquer um desses instrumentos clássicos. É uma minoria absurda. Esse número já foi maior no mundo, irmãos. Já foi bem maior. Pessoas que tocam instrumentos
é uma minoria. Pessoas que leem livros é uma minoria, portanto, compre os meus livros, irmão, e vai ler, viu? Pessoas que escrevem livros é menos ainda, porque tudo isso está se perdendo no meio de um monte de distrações que estão roubando os nossos sonhos, nossos projetos, nossas realizações, as nossas ações, nossas atitudes. Por isso, proteja, você tem que aprender a proteger. Você tem um dom, o seu filho tem um dom, aprenda a proteger aquele dom, para não ser roubado, a prosperar aquilo. Eu não falo isso só porque eu estou formando um filho em mestre em violino, que é uma grande proeza, porque tem muito estudo, muito investimento, mas tem muito sacrifício também, tem muito sacrifício. Há poucos dias atrás, uma menina de 17 anos, filha de um grande amigo meu, da igreja de anos atrás, me mandou 2 livros que ela escreveu já com 17 anos, e 2 livros bons, que uma editora boa pegou para editar o livro daquela menina, e ela pediu que eu fizesse o prefácio de um desses livros. E uma das coisas que eu disse, que era louvável como aquela menina venceu as distrações da sua idade, para poder escrever com esta idade 2 livros com tanta excelência, com tanta graça. Meus amados, nós precisamos restaurar isso, e aonde tem que ser restaurado é dentro da igreja. Isso é uma coisa antiga. Proteger o seu chamado é você identificar tudo aquilo que pode prejudicar o seu chamado e pode roubar os seus dons. Em Jó 31:1, olha esse texto aqui, ó. Fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria em uma donzela. Vamos trazer esse texto para hoje. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria na Netflix? Como pois os fixaria na pornografia? Pois eu fixaria nos rios por horas e horas da nossa vida. Cuidado, irmãos, tudo isso veio para roubar, matar e destruir. Você tem que ter sabedoria para você dominar essas distrações e a sua vida ser uma vida próspera, na sua casa, na sua família, na sua comunhão com Deus, no seu crescimento, na edificação, na prosperidade, aleluia, em aprender mais e mais e crescer na sua vida e no seu ministério. Não se deixe iludir. Jó escreveu isso há 8.000 anos atrás, irmãos, mas ele já tinha problema com as donzelas que ficavam sassaricando no meio das tendas dos beduínos, né? Ele disse, eu não vou pôr meus olhos nessas donzelas, não vou perder meu tempo, nem a minha santidade. Que porção, pois, eu teria do Deus lá em cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas. Ele sabia que ele tinha que proteger a graça e o amor de Deus, os dons, os talentos do Senhor dentro da sua vida, dentro do seu coração. E por último, irmãos, busque unção para o seu chamado. Irmãos, nosso chamado precisa da unção de Deus. E unção, como eu já falei aqui alguma hora, não é apenas um óleo. Essa unção, eu tenho aprendido, irmãos, que essa unção é a sintonia da nossa vida com Deus, para você estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, encontrando a pessoa certa, aleluia, levando a graça, o amor, o socorro certo. Um dia eu estava na Jordânia, e uma missão aqui do Brasil tinha me delegado de entregar em Israel, eles souberam que eu ia em Israel, para um missionário palestino que estava lá na Palestina, uma certa importância de recurso de dinheiro boa para o sustento daquele missionário. E eu ligava, todos os 8 dias que eu fiquei na Jordânia, eu ligava todo dia para aquele irmão, e nada dele atender, nada. No dia que eu ia para Israel, eu disse no meu coração, eu vou ligar mais uma vez para esse rapaz. E eu pedi, Deus, abre as portas para esse moço atender. E eu peguei e liguei, pac. E ele atendeu, alô,
que fulano, estou chegando tal dia, me encontra à noite, tal hora, no hotel, tal, que eu preciso falar muito com você. Pronto, acabou. Pronto, daí eu fui. Daí eu sentei com ele à noite e ele disse, eu estou há 10 dias preso. Hoje a polícia me soltou. Na hora que eu cheguei em casa, o telefone tocou e era você. Na hora que eu cheguei em casa. O telefone não tinha mais bateria nenhuma, mas ele aceitou aquela ligação. E eu falei com você e o telefone desligou, porque não tinha mais bateria nenhuma. Daí ele disse, portanto é um milagre eu ter te encontrado. Eu disse, é um milagre mesmo. Isso é unção, irmãos. Quando você está no momento certo, acudindo à coisa certa de Deus, que aquele moço recebeu os recursos. Depois a gente trabalhou muito mais com aquele moço e distribuímos muito material naquela região, através daquela vida e daquele contato, daquele momento exato. Isso é unção na vida de um crente, é você entender que você está na sintonia, no sincronismo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Então busque essa unção, essa unção que vem do Santo, e que todos tendes. Olha que palavra é essa sobre unção, irmãos. Todos tendes, é uma afirmação. Todos vocês têm essa unção, está acessível para toda a igreja essa sintonia, esse sincronismo, para nós sermos a bênção de Deus. E a unção, meus amados, eu vou dizer uma coisa sobre unção na vida de um crente, se torna a marca de tudo aquilo que ele faz. Ele nunca faz nada sem unção, pelo contrário, tudo que você fizer na sua vida, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, na criação de filhos, você vai ter a bênção, você vai ter a unção, aleluia, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por isso que a gente tem que aprender a fazer tudo debaixo da unção de Deus, da sintonia, da vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra seja guardada e protegida no coração desta igreja, dos meus irmãos. Para a honra e glória do Teu nome, cada pessoa aqui, Senhor, tenha plena certeza da graça que Deus deu, daquilo que vem desde a infância, desde o nome. O meu nome veio antes de eu nascer, Senhor, nome de um salmista, de um adorador, que eu não sabia nem quem era, mas que já estava marcado na minha vida, Senhor. E assim na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, a Tua graça, a Tua bênção esteja sobre cada um, Senhor. Que nenhum, Senhor, perca o rumo daquilo que Deus tem preparado para eles. Que todos, Senhor, saibam que a sua casa é um lugar de alegria, de felicidade, de bênção, e que Tu pode transformar e começar hoje essa transformação, Senhor, na vida de todos os meus irmãos e irmãs. Todo aquele, Senhor, que confessa o Teu nome e quer viver estas alianças, estejam promovendo essa bênção sobre a sua casa, a bênção sobre a sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Aleluia, Senhor. Nós estamos gerando, Senhor, a graça que quem vai herdar é a próxima geração da igreja. Está aqui no meio desses irmãos, dessa congregação, Senhor, para abençoar esta cidade, esse estado, essa nação e as nações da terra, para a honra e glória do Teu nome. Eu os abençoo para a Tua glória e louvor. Amém, Senhor.